A fotografia não é só coisa dos fotógrafos, no sentido, a fotografia ela é um dado cultural absolutamente onipresente, né? A imagem técnica, né? A gente falava na fotografia até algumas décadas atrás, hoje em dia a gente fala da imagem digital como um todo, né? A fotografia, o vídeo, etc. Não são dados específicos das pessoas que fazem aquilo, né? São onipresentes. Elas estão disseminadas na cultura, elas configuram uma paisagem visual, elas transformam o modo de se pensar a imagem, elas transformam o modo de se olhar para o outro, de se pensar o outro. E por isso ela impacta a produção artística de maneira, eu diria, indefensável. Assim, né? Então, não só artistas que trabalham diretamente com a imagem mecânica, com a imagem técnica, mas também artistas que vão colocar outros meios para se roçarem, se tensionarem com esses meios mecânicos, fotográficos, digitais, etc. Um dos modos de se referir a um certo universo de técnicas de produção de imagem que surge a partir da invenção da fotografia, na década de 1830, é referir-se a essas imagens como imagens técnicas ou imagens mecânicas. Imagens técnicas é um termo mais abrangente. Elas são imagens técnicas porque elas não são artesanais. Ou seja, a pintura é uma imagem artesanal. Ela era construída através do gesto, da manualidade de um artesão específico, né, o pintor. A fotografia, por outro lado, ela é um tipo de imagem que se faz meio de forma algo autônoma. É a máquina que faz. E isso na fotografia digital ainda mais, né? Então, elas são imagens técnicas na medida em que é a técnica que produz a imagem e, de certa forma, ela faz com que o fotógrafo seja uma espécie de operador de uma máquina que produz uma imagem de forma razoavelmente autônoma. O que absolutamente não desqualifica os fotógrafos, evidentemente, mas muda o lugar do artista em relação à obra. E eu acho que, como para a produção artística do século XX como um todo, essa dimensão fotográfica, ela também se nota no modo como os artistas se veem não mais como o gênio artesanal, realizador da sua obra, mas como alguém que dispara uma máquina, seja ela qual for, fotográfica ou não, pictórica, enfim, e faz a obra acontecer, performática eventualmente, tal, mas faz a obra acontecer a partir disso. As câmeras já existiam, os pintores usavam câmeras escuras, usavam lentes e dispositivos para condensar a imagem, ampliar, etc. e tal. No entanto, essa imagem não conseguia ser fixada. Então, a fixação é a invenção da fotografia, a fixação da imagem projetada de fora para dentro de uma caixa, através de uma lente, né? Então, em termos técnicos, essa é a grande diferença. E em termos sociais, é que a fixação da imagem torna possível a reprodução da imagem fotográfica. Então, essa imagem é fixada de uma tal maneira que ela pode ser reproduzida indefinidamente depois de um tempo. Leva um tempo. As primeiras imagens que se consegue fixar fotograficamente, você não conseguia reproduzir tanto. A matriz se desgastava, né? E depois, com a invenção do negativo, né? Celuloide primeiro, as imagens passam a poder serem repetidas, reproduzidas indefinidamente. E isso muda tudo, porque a gente está num momento de construção de uma sociedade moderna, de uma sociedade de consumo de massa, de experiência da multidão, etc., de sociabilidade de massa, de massificação do trabalho, de produção industrial dos bens de consumo. E a fotografia é mais um elemento dentro dessa ordem industrial moderna. Então, a rigor, a gente poderia dizer que a invenção da fotografia ela é a invenção da forma imagética específica de uma sociedade industrial, moderna, etc. Ela é mecânica e ela pode ser repetida infinitamente, exatamente como um produto industrial. Tem um dado fundamental associado à imagem, ao estatuto da imagem na nossa época, é o quanto ela
a imagem fotográfica, a imagem digital, etc., muito além de ser uma reprodução do real, ela é uma forma de inventar o real. A imagem ela já deixou há muito tempo de ser um duplo do mundo real, ou seja, existe a realidade, existe a imagem. Essa é a nossa intuição meio platônica, assim, né? Existe a realidade em si, lá fora e tal, né? E existem as imagens disso. E a gente entende que a imagem de uma árvore é menos árvore que a árvore, tá certo? Mas o quanto a gente pode dizer, por exemplo, que a imagem de um modelo é menos um corpo modelar do que o corpo do modelo, né? Quer dizer, a imagem, talvez a gente possa dizer que durante um certo tempo se pensou que o mundo repetia, que as imagens repetiam o mundo, enquanto hoje a gente pode muito facilmente pensar que o mundo repete as imagens. As imagens são o modelo e o mundo é a cópia. Uma das coisas que é importante ter em mente, eu acho, quando a gente pensa na imagem fotográfica, é que toda a imagem, não importa qual seja, toda a imagem tem um corpo. E é difícil, às vezes, a gente perceber, porque no caso da imagem digital, sobretudo, o corpo da imagem é alguma coisa muito fina, muito rala, muito magrinha, né? A película do celular, ou é um corpo que muda o tempo inteiro. Por exemplo, a imagem projetada, ela tem um corpo, o anteparo, onde ela é projetada, mas esse corpo muda. Se você seu projeto isso aqui é uma coisa, seu projeto ali é outra. A fotografia tem um corpo, o papel, o grão, os cristais de prata, etc. E uma das coisas mais interessantes de se ver, enfim, ao longo desses quase 2 séculos, né, de convívio com a imagem técnica, é o quanto os artistas prestaram atenção na corporeidade específica dessas imagens. Naquilo que elas têm de concreto, naquilo que elas têm de objeto. Então, mesmo as imagens fotográficas têm um corpo, apenas esse corpo é muito fino, é muito magro. E eu diria que se fala muitas vezes que os artistas se afastaram de um confronto com uma materialidade específica, etc., isso em parte se deve ao fato de que o mundo fez a mesma coisa, né? É só a gente pensar o que era uma máquina, qualquer que fosse, há 100 anos atrás, e o que é uma máquina hoje, um telefone, que é uma lasanha de camadas muito finas, que ninguém desmonta, ninguém sabe como funciona, etc. E tal. Quer dizer, eu não sei, pelo menos. Mas então o próprio mundo vai se tornando desmaterializado de uma certa forma, ou a materialidade do mundo vai se tornando fina ou invisível. Então, ou ela vai ficando muito magrinha, muito fina, muito slim, etc. Ou ela vai se tornando invisível porque ela vai sendo jogada em, enfim, outros cantos do planeta que a gente não... Mas a própria imagem virtual tem uma materialidade, um arquivo digital tem a sua materialidade. E a materialidade do arquivo digital é o seu código, enquanto ele está guardado. E depois ele pode ganhar outra materialidade, se ele é impresso num papel, se ele é impresso num plástico, se ele é projetado, se ele está num painel de LED, se ele está estampado numa camiseta. Todas essas imagens vêm de um arquivo digital. Então, toda a imagem, portanto, tem um corpo. E o que é maravilhoso sobre a imagem é que a imagem fotográfica, a imagem digital, ela migra de corpo, ela pula de corpo em corpo. Então, uma imagem às vezes está na tela do meu telefone, às vezes ela está fechada e ela existe como código, às vezes ela está numa camiseta, às vezes ela está, enfim, projetada, está impressa num outdoor, etc. E tal. Então, esse também é um problema interessante. Qual é a materialidade das imagens? Qual é o corpo que elas têm? Isso é um problema fascinante para muitos artistas, sobretudo hoje, né, nos últimos 10, 15 anos.